Oi, eu aqui outra vez. Bom, como eu falei para vocês, hoje eu ia começar agora nessa aula, né? Conteúdo, que é a parte de crase. Minha lousa caindo aqui. A parte de crase, tá? Então é importante vocês entenderem o que é a crase. Então vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: o que é uma crase, na verdade? A crase é uma união, é uma junção de um A com outro A. Esse primeiro A, ele é exigido pela palavra que vem antes. E esse outro A acompanha a palavra que vem depois. Então, quando eu tenho A mais A, eu terei o acraseado. Então, o acento dele se chama acento grave. Cuidado para não fazer o acento ao contrário. Não tem o A sozinho com o acento ao contrário, o acento agudo. Não tem, tá? Então, ele só vem sozinho com este acento, o acento grave, tá bom? Então, a crase, esse A mais A dá igual a este acento aqui, o grave, tá bom? Então, crase quer dizer união, fusão de A mais A. Aí eu coloquei um exemplo. Ele direcionou-se à rua. Aí você faz a pergunta para o verbo. Quem se direciona a algum lugar. Então, esse verbo exige o meu primeiro a, tá? Para saber se vai ter crase, você vai ter que olhar a palavra seguinte. A palavra seguinte é rua. Rua é feminino ou é masculino? Feminino. Feminino é acompanhado pelo A ou pelo O? Pelo A. Então, eu tenho o primeiro A, que é cobrado desta palavra, e o segundo A, que vem acompanhando essa palavra por ser feminina. Então, A mais A dá acraseado, tá? O nome dele é esse, acraseado, tá bom? Então, aqui é a regra inicial da crase para vocês. Vocês vão reparar que a crase depende do verbo transitivo, do complemento. Por quê? Ó, é um verbo que está exigindo um complemento com preposição, né? Então, eu tenho aí o meu objeto indireto, tá? Sempre. Eu não posso ter aqui um objeto direto, por exemplo, porque o indireto que pede a crase, o A sozinho, sem acento nenhum, na maioria das vezes, ele não é crase, tá? Mas tudo isso depende da frase, não esqueça, a análise sintática depende da frase, né? Eu coloquei aqui embaixo uma regrinha que só serve para localidade, tá? Que diz assim, ó, quem volta da crasear. Quem volta de crase para quê? Repetindo. Quem volta da crase a. Quem volta de crase para quê? Tudo bem? O que quer dizer? O verbo vai, ele é o oposto do verbo ir, né? Quem vai, volta. Vai é o oposto do verbo ir, não. Volta, voltar é o oposto do verbo ir, né? Então, quem vai, volta, tá? Então, você sempre pensa, eu vou para tal lugar. Então, eu vou a São Paulo, eu vou à Bahia. Como que é voltar? Pensa no voltar, que daí você não erra. Eu volto da Bahia. Então, esse A lá que eu usei tinha crase, tá bom? É assim que tem que pensar. Olha como é diferente. Eu vou à Itália e eu vou a Roma, tá? Quando eu uso eu vou à Itália, eu volto da Itália. Eu vou a Roma, eu volto de Roma. Então, quem volta da crase a, quem volta de crase para quê? Entendeu? Então, eu vou à Itália, tem crase, e eu vou a Roma, não tem crase. Tá bom? Então, eu vou compartilhar agora a tela, isso que eu coloquei aqui para vocês.
certo? Em volta da, crase a, em volta de, crase para quê? Vou compartilhar a tela, que daí tem mais informações de um arquivo que eu preparei aí para vocês, tá bom? Para vocês entenderem o passo a passo de quando não vou usar a crase nunca, por exemplo, tá? Então tá aqui, espera. Vamos lá. Então aqui eu dei primeiro uma definição, né? O que é a crase, que é o meu acraseado, tá? Então a primeira coisa é entender que é essa fusão, isso que eu expliquei para vocês, tá? É um A mais um A, tá? Então, esclarecendo, o que é regência? Regência é aquela primeira palavra que vai pedir o A ou não. Dependendo da palavra, ela pede outras coisas. Por exemplo, ele compartilhou com alguém. Ó, o compartilhou exige o com, não compartilhou a. Tá? Então, isso que quer dizer regência? É a palavra que exige determinadas coisas. Tá? Há momento que a crase é facultativa. O que quer dizer facultativa? Você pode pôr ou não. Então, eu posso escolher se eu vou usar crase nas seguintes palavras. Se você na frase perceber que tem o até, tá? Aí eu não preciso usar a crase. Com o pronome ela, eu não preciso usar a crase. Com o pronome possessivo, tá? Sua, seu, eu não preciso, sua no caso, né? Eu não preciso usar crase, tá? E aqui são crases obrigatórias. A crase obrigatória é o momento em que você tem que usar a crase. Com palavras femininas posposta à preposição, ou seja, eu estou vendo que a palavra feminina está vindo depois da preposição, que é aquele caso, né? Se direcionou à rua, a rua é feminino e o direcionou tem o a, então a mais a vai ter a preposição. Com locuções expressivas e prepositivas, todas as locuções femininas recebem crase, a não ser que tenha um advérbio de instrumento, tá? Ele morreu a facadas. Esse a facadas aí é instrumento, então não vai ter crase. As outras horas, os outros momentos vão ter crase com qualquer tipo de locução e expressão, tá? Por exemplo, indicação de hora sempre vai ter crase, né? Às 10 horas da noite, tá? Sempre vai ter. Então, eu coloquei ali com a indicação de número de horas, tá? E aqui eu coloquei a observação do instrumento. Olha lá, a bala é um advérbio de instrumento, então não tem crase. Mas no de baixo é um advérbio de modo, aí tem crase, tá? Então, qualquer expressão adverbial, conjuntiva, prepositiva, vai ter crase. Aqui a crase facultativa é aquelas que você vai escolher, então com pronome, nome próprio, nome de pessoa. Então, Fábia, entreguei a Fábia, tá? Você não precisa colocar crase, porque a palavra Fábia não exige o a. Se eu só falar assim, Fábia, vem aqui, eu não preciso. Ah, Fábia, vem aqui, tá bom? Antes de pronome possessivo, né? Meu, minha, sua, tá? E com a palavra até. Se eu uso até, não tem a necessidade de usar a crase, tá? Então, agora nunca use crase. Com palavra masculina, você não vai usar crase. Palavra masculina depois do verbo, tá? Por quê? Porque, na verdade, a palavra masculina não exige aquele segundo A. Então, não vai ter crase. Com verbo não exige artigo. Eu não falo assim, ó, a amar, a falar. Não preciso deste a. Então, com verbo eu não vou usar. Com pronomes, então, ela. Ela já indica que é feminino, eu não preciso dizer a ela, tá? Com a palavra casa sem determinante, se eu falo assim, cheguei a casa, ó, não tem determinante, então eu não vou usar crase. Se eu falar a casa de quem, cheguei à casa da Giovana, aí tem que ter crase, tá? Com a palavra terra, significando terra firme, que é o oposto de bordo. Cheguei à terra, não vai ter crase, tá? Com nomes de cidades sem determinantes, mesma coisa, né? Não tem o determinante, é o mesmo caso dos outros, eu não vou colocar crase. Com palavras repetidas, palavra repetida,
Cara a cara, não tem crase. Com palavra no plural, sem o A. Então, eu tenho o A, é A mais A, não é? Esse primeiro A vem no singular. E a segunda vez que apareceu o A, você consegue perceber que ele está no plural. Não pode acontecer isso. Tem que estar singular, singular, plural, plural. Não pode ter uma no singular e a outra no plural, tá? E tem uma aqui, eu acho que não apareceu. Estava lá no finalzinho do slide e não apareceu. Com uma, com o artigo uma. Por quê? Porque a crase é a mais a, não é a mais uma, por exemplo, tá? Então, eu não vou ter crase quando eu tiver uma, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas dicas. Quando você pega e está com dúvida se a palavra tem ou não, troca a palavra seguinte por uma masculina. Se esse... Ai, tá passando muito rápido. Se essa palavra masculina vier com o, a palavra que você estava analisando não tem crase. Se a palavra masculina vier com ao, aí vai ter crase. Ah, como assim? Não entendi. Ó, fui ao banheiro, né? A palavra era fui à rua. Você não sabe se esse a rua tem crase ou não. Troca a rua por banheiro. Ficou com ao, tem crase. Se ficasse só com o, não teria crase, tá? Ali, ó, para ajudar na geografia, é aquele exemplo que eu dei. O sentido da crase é para a. Se tiver sentido de para a, provavelmente vai ter crase, tá? E aí você pode fazer aquela dancinha, tá? Quem volta da craseia, quem volta de crase para quê? Tá bom? Isso aqui para localidades funciona bem, tá? Aqui são casos especiais. Eu posso usar crase com alguns pronomes, o que, cujo, qual, a, qual, as, quais. Tudo vai depender da palavra que vem antes também, tá bom? Então, eu tenho que obedecer isso. Aquele, aquela também pode ter crase, se a palavra anterior exigir um a. Então, eu vou ter um a mais aquela, ou um a mais aquele. Então, esse primeiro a do aquele e do aquela vai ser considerado a mais a. Aí vai ter crase, tá bom? E agora tem um exercício para vocês fazerem. Então, coloquem como resposta do slide no caderno, tá? E eu corrijo depois com vocês. Tudo bem, gente? Eu volto a falar de crase depois ainda, tá? Para reforçar a ideia, para dar algumas dicas para fazer exercício com vocês, ok? Então, aqui é só me dizer, será que tem crase ou será que não tem crase? Tem uma coisa importante para falar, que eu vou colocar depois também, né? Às vezes tem algumas expressões que nos enganam, né? Eu coloquei lá no segundo ou terceiro slide. Por exemplo, fui à festa a Luís XV, ou seja, você foi fantasiada de Luís XV, que foi um rei, tá? Esse a Luís XV, Luís é masculino, mas o a quer dizer a moda de Luís XV. Então, toda vez que significar a moda, vai ter crase. Tá bom? Então, por hoje é só. Agora sim. Até amanhã, atividade Hangout. Tchau, tchau.